Olá pessoal, boa noite para quem está no Brasil, né Maria? Pois é. Tudo bem? Aqui é o Francisco da 3RA, eu estou aqui com a Maria Alfaro. Oi, boa noite galera. Que é uma professora de inglês canadense, né Maria? Mas que fala um português Sim. Arrumado, né? Bem, a Maria pra gente se tornou uma referência, ela veio me procurar há um tempo atrás, aí quando eu estava lá no Brasil, né Maria, no escritório do Rio, né? E ela veio me explicar que ela fazia preparatório para o IELTS e tudo mais. E claro, você passar a referência de alguém é sempre muito complicado, mas eu gostei muito, né, de você, Maria, assim, das suas referências, do que você tem de entendimento de inglês, né? Ela é formada na UBC aqui, que é uma grande universidade, né? Você tem um mestrado em Project Management e também fez meu CELTA, que é o certificado do Cambridge, para ser professora de inglês, especificamente. Eu sou professora há quase 10 anos aqui. Ela é professora há quase 10 anos, ela já deu aula nas escolas aqui, então ela tem um entendimento muito grande de como funciona, né, a educação no Canadá, que eu gosto muito disso. Sim! Né? A gente comentou isso bastante lá, porque a educação funciona um pouquinho diferente no Brasil e no Canadá. A gente pede até para os nossos clientes que já estejam até prontos com o IELTS ou um TOEFL para estudar um pouquinho o formato da educação aqui. Mas ela veio aqui hoje para conversar com vocês sobre o IELTS e dar algumas dicas, né, Maria, para como o pessoal pode se preparar melhor aí para fazer essa prova, tanto para college, faculdade ou para imigração, né? Então vou deixar ela falar. Ela fala tanto quanto eu, né, Maria? Você acha que hoje eu não vou ganhar aqui na quantidade que fala, não? Eu tenho sotaque ainda, então espero que vocês consigam me entender bem. Vão te entender muito bem, com certeza. Então, primeiramente gostaria de falar sobre as duas provas do IELTS, que tem, na verdade, dois tipos. Tem primeiro o General Training, que é utilizado para imigração, seria para o Express Entry. Também temos o Academic Training, que seria para funções acadêmicas mesmo, estudar fora do Brasil ou em outros países do mundo. O IELTS é uma prova padronizada, que se usa para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. Eu queria me focar muito mais hoje com o foco do Canadá, claro que a gente está aqui no Canadá. Primeiramente, gostaria de falar sobre a diferença nas duas provas. Não sei se chegou alguma pergunta sobre isso. Tem bastante. Chegou até uma aqui, o Ricardo Elane perguntou, boa noite, o IELTS acadêmico pode ser utilizado para imigração ou deve-se realizar o IELTS general depois? Você vai ter que, para imigração, você vai ter que Exatamente, então. As provas não podem ser usadas um para o outro. Ou seja, se você quer fazer o Express Entry, você vai ter que fazer uma avaliação com o IndyCanada 3RA para saber qual a sua pontuação no Express Entry, e aí eles vão te passar um número chamado CLB, Canadian Language Benchmark. Aí eles vão te dizer a pontuação, o band score, que você vai precisar para passar o IELTS na nota necessária que você precisa para a imigração. Isso para o General IELTS. Não pode usar a sua nota para o Academic Training para a imigração, porque são provas bem parecidas, mas ainda são diferentes. Eu costumo dizer, Maria, que assim, quando os nossos clientes perguntam, né, é melhor fazer o IELTS ou melhor fazer o TOEFL, né, eu costumo dizer que claro que as pessoas são diferentes, né, o TOEFL é uma prova muito mais computadorizada, o IELTS é uma prova mais tradicional, mas assim, o IELTS ele é aceito pela imigração e pelas faculdades, o TOEFL não. Então, assim, são IELTS diferentes, é o General Academic, só que o formato das provas é o mesmo, né? É um pouco, mas assim, eu diria que ele se assemelha muito mais do que a pessoa estudar um TOEFL e depois vir para o IELTS. Quando ela estuda o IELTS Academic ou o General, ela já está automaticamente... Sim, as duas provas, estou falando do IELTS Academic e General, não do TOEFL, né? Eles têm as mesmas 4 partes, o Speaking, Writing, Listening and Reading. O Listening é igual nos dois. O Speaking é igual nos dois. Então, se você já estudou para o Academic IELTS, vai ser muito mais fácil essa transição para estudar para o General IELTS se você já estudou para o Academic. A única coisa que muda entre as duas provas é a parte 1 do Writing e o Reading. As perguntas podem ser parecidas, porém, o conteúdo é diferente. O acadêmico, os assuntos são mais acadêmicos, são um pouquinho mais puxados, o vocabulário pode ser mais desafiador. Agora, a General vai ser conteúdo mais social, contextos mais tipo um panfleto de um livro,
uma capa de uma revista que você tem que entender, um artigo, mas não é uma coisa tão puxada acadêmico quanto o academic training. Legal. Bem, quer que eu comece aqui com as perguntas Bom, ou você quer falar mais alguma coisa antes da gente começar? Um pouquinho mais. Então vamos lá, fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre as perguntas que eu recebo. Eu sou professora há quase 10 anos, eu dou aula de IELTS vários anos, já não consigo lembrar a primeira vez que eu dei aula de IELTS. Eu já dei aula para o FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Eu acho, particularmente, que o IELTS é uma prova que representa bem a proficiência do aluno, da pessoa, poder falar no ambiente. Como a Francisco falou, o TOEFL é uma prova no computador. Então, eu sinto que é uma prova muito rígida. Agora, o IELTS, sendo que o speaking, por exemplo, você está sendo avaliada por um examinador, é muito mais autêntico, real, eu acho, na minha opinião. Agora, uma coisa muito importante saber é a pontuação que você vai precisar. O Academic IELTS, a sua pontuação vai variar que se você tiver que escrever o General. Por quê? A avaliação do Express Entry, eles vão te dar o CLB, como eu já falei. Agora, o acadêmico, o Band Score que você vai precisar, vai variar muito, dependendo da província, da faculdade e do curso que você vai fazer. Então, isso você só vai saber a pontuação que você vai precisar fazendo uma avaliação ou entrando em contato com o curso que você tem interesse. Certo. Então, vamos começar. A Heloísa Mariana, ela perguntou aqui: olá, queria saber como funciona a revisão da nota do IELTS. Tá. Se você escreveu a prova e você não está satisfeita com sua nota, ou seja, você acha que alguma coisa deu errado, que você sente que não foi justa a avaliação, você pode sim mandar, tem que pagar um valor assim, acredito que é R$300. Você tem que pagar um valor para você mandar sua prova, eles mandam para a Inglaterra, e eles vão avaliar. Demora em torno de 3 semanas para você receber a reavaliação. Agora, não tem garantia se eles vão aumentar a nota ou não. E se melhorar, no caso que eu vi, melhora uma vírgula, sabe? Mas isso até pode pesar bastante no Express Entry, especialmente no General Training, que é uma vírgula pode... Meio ponto pode fazer uma diferença bem grande no seu CLB. Vamos lá. O Douglas perguntou, boa noite, Douglas, ele perguntou, boa noite, gostaria de saber qual método de ensino melhor me prepararia para o IELTS. Tem, Douglas, deixa eu só... Vou falar aqui só um pouquinho para você. Douglas, olha só, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. É legal todo mundo ter a consciência que se você tem um inglês iniciante ou até mesmo intermediário, não é interessante que você comece pelo IELTS. É interessante que você comece pelo core, né, que é o inglês em si, né, estudar gramática e tudo mais, para aí quando você já tiver com um certo nível avançado, você sim, ou um pré-avançado, começar a focar somente no IELTS, tá? Bem, a Maria, ela dá aulas no Brasil, tá? A gente passa ela como referência. Ela dá aula particular no Brasil por Skype, depois ela vai dar o contato dela aí e tudo mais, mas se você quiser procurar ela, que ela tem a metodologia dela para te ajudar aí a estudar esse IELTS. Mas eu acho que a grande questão é em que momento, né, você vai começar a estudar só o IELTS, né, Maria? Eu acho que a pergunta mais comum que eu recebo é quanto tempo que eu vou demorar para me preparar? E, na verdade, eu acredito que isso tem várias variáveis. Eu estive pensando em quais seria mais importante para vocês souberem. Eu tô ainda aprendendo português, gente. Então, primeira coisa... Seu português é muito melhor que o meu inglês, tá vendo? Primeiramente, é muito importante, claramente, saber o seu nível. Isso pode fazer uma avaliação. Muita gente já tem uma ideia do seu nível. Eu, como professora aqui no Canadá, já tive muito aluno que chegou aqui no Canadá, do Brasil, que tinha se formado em cultura inglesa, por exemplo, ou se formado em um curso no Brasil e chegam aqui achando que são avançados. E, na verdade, chegam aqui realmente um choque de realidade que precisa ainda mais um pouquinho de prática. E também o fato de não ter muita prática, tipo, você talvez se formou na cultura inglesa ou outro curso há 10 anos atrás e ficou sem praticar por muito tempo. Isso também faz um grande impacto no seu nível. É muito importante ser sincero e realista com o seu nível, e isso não tem nenhum momento que você tem vergonha, nada disso. É só para se organizar bem, sabe? Para poder ter uma programação de estudo. Para um aluno que é mais iniciante,
de fato, é muito importante que você se preparar, se estudar com o inglês geral primeiro, fazer um curso, pode ser particular, ou pode estudar sozinho, o que você acha um método que te encaixa bem com você. Eu ofereço aulas online também e presenciais no Rio de Janeiro. E é muito importante que você, primeiramente, melhore seu nível de inglês. Então, assim, a Heloísa pergunta que você indica algum curso preparatório para o IELTS no Brasil? Bem, Heloísa, eu sou meio chato com quem ou o que eu indico. Eu indico realmente a Maria Alfaro. Você não precisa nem falar que foi a 3RA que te indicou. A gente não ganha nada com isso. É realmente porque eu acho que ela tem ela tem as qualidades para ajudar, né, os nossos clientes a chegarem onde eles querem, né? Vamos lá, pergunta aqui do Bergvolk. Olá, por favor, qual a nota mínima do IELTS que eu deveria alcançar para conseguir pelo menos me aceitarem para um Pathway? Então, isso... O segundo variável que eu acho muito importante saber quanto tempo você tem que se preparar. E exatamente essa pergunta. A gente tem que saber qual a sua nota de pontuação. Isso vai variar da escola. O Pathway Program, dependendo da província, você pode até conseguir para você entrar na faculdade, sim, mas assim, para você entrar no Pathway, você não precisa de TOEFL ou de IELTS. Você pode, né? Você faz uma prova de nivelamento nossa, da 3RA, ou da escola de inglês, né? Dependendo da escola. E aí a gente te matricula naquele tempo de inglês para que você vá fazer a faculdade. Mas é que assim, da mesma maneira como o IELTS, né, você não entra no Pathway com o inglês baixo, você entra no Core até você chegar no Pathway. A ideia do Pathway é um curso, normalmente são 6 meses, é uma transição, sabe, entre o Brasil e o Canadá. Não somente no inglês, mas também para você se adaptar nos fundamentos do Canadá, no tipo de ensino, a metodologia daqui, é muito diferente do Brasil. Maria, eu costumo dizer assim, a situação ideal para mim, que a gente tenta colocar o cliente, é claro que nem sempre a gente vai conseguir. Por exemplo, eu tive um grande amigo que eu tive uma reunião com ele no Brasil há pouco tempo atrás. E ele falou, não, eu vou me dedicar ao IELTS e tudo mais para tirar a nota. Eu falei, o que eu tentei fazer com ele, o que eu tento fazer com meus clientes, se for possível? Que ele tem o IELTS para entrar, então se prepara lá com a Maria, tem o IELTS para entrar na faculdade, mas venha para cá um pouco antes do início das suas aulas e faça um pouco de inglês aqui, University Preparation, né, ou Pathway, né, tem vários nomes para a mesma coisa, mas para você se preparar para a vida acadêmica. Ele, infelizmente, não conseguiu a nota. Então, ele vai ter que vir para cá realmente fazer um Pathway. Mas, na minha opinião, a situação ideal é que você já tenha um IELTS, um TOEFL, ou seja, para entrar numa faculdade você não vai ter uma mudança de visto, que hoje você já tem uma mudança de visto aqui. A gente tenta evitar isso ao máximo que a gente pode, né? Mas isso vai depender sempre do nível de inglês do cliente. Depende do cliente, não da gente, né? Mas vem um pouquinho antes, né? Estude, se familiarize com a educação canadense, né, Maria? Que é bem diferente da brasileira. Eu já tive muitos alunos que estavam no Brasil estudando comigo, seja online ou particular, e eles decidiram vir para o Brasil, do Brasil para o Canadá, desculpa, para ter esse intensivo, sabe? De estar aqui, estudar, e mesmo assim continuaram estudando comigo uma vez por semana, 2 vezes por semana, pelo Skype, para poder ter ajuda no dever de casa, entender melhor a gramática que eles recebem no curso. Mas o importante é estar aqui infiltrado mesmo, num ambiente que está tudo em inglês, para você realmente dar um up, melhorar seu inglês muito mais rapidamente que estar no Brasil e não ter muito contato com a língua. Tá certo, eu vou... E o Ney Silva, ele perguntou aqui, boa noite, qual a diferença entre o TOEFL e o IELTS? Acho que a gente já falou, né? Pois já fiz o TOEFL e obtive uma boa nota. As provas se equivalem em nível de dificuldade? Bom, eu acho que são bem diferentes. São provas bem diferentes. Vou te dar um exemplo, tá? O speaking. O IELTS, para começar, em pessoa a pessoa. Você está com um examinador. Então, a prova de speaking varia entre 11 e 14 minutos e são 3 partes. Os assuntos, os topics, são bem abrangentes sobre a vida. São coisas da sua família, do seu bairro, do seu trabalho, da sua escola. São coisas úteis que qualquer pessoa no mundo pode responder. Agora o TOEFL são 6 perguntas específicas, 2 são
independent e 4 são integrated. Tem uma parte que você tem que ouvir e ler e depois responder por 40 segundos com um computador. Então é bem rígido, você tem que aprender exatamente como responder. E eu acho muito mais rígido, não acho que seja uma boa referência do inglês de alguém, sabe? Eu acho que o IELTS é muito mais real. Eu acho que assim, eu, por exemplo, eu prefiro muito mais o IELTS, é engraçado, a minha audição não é muito boa. Né? Então, aquela coisa de ficar com aquilo ali não funciona muito, mas as pessoas são diferentes. Eu acho assim, se você já tem um bom TOEFL, você pode ser aceito por uma instituição de ensino com esse TOEFL, tá? Agora, assim, na hora da imigração, você vai ter que fazer realmente ou o IELTS General ou o CLP, porque é uma prova que você só é mais semelhante, só pode fazer no Canadá, uma prova que parece um pouco mais com o TOEFL, tá legal? Exatamente. A Bárbara Paranhos Coelho, ela perguntou, boa noite, no caso de pós-doutorado no Canadá, deve ser feito o IELTS acadêmico? Sim, qualquer propósito acadêmico, que você queira fazer um curso num college ou uma universidade, você vai ter que fazer o IELTS acadêmico. Alguns podem até aceitar o TOEFL, porém o TOEFL é muito mais americano. O IELTS é muito mais aceito que no Canadá. Você vai ver em todas as coisas, eles vão te dar a lista das provas que eles aceitam. Vai ser o CELP, TOEFL, o IELTS e a pontuação mínima que eles requerem para você poder entrar no seu curso. De novo, essa pontuação pode mudar dependendo da província, do curso e da faculdade. É legal que você acabou de responder também a pergunta do Charles Barros, que ele perguntou qual a nota do IELTS para entrar em uma faculdade canadense. Porque isso vai variar. Depende da faculdade, depende também do curso. Às vezes a mesma faculdade tem cursos com... Eu diria assim, o mínimo que a gente tem é na casa de 5,5. Na verdade, a gente tem até um curso que aceita 4,5, mas é porque é um curso mais hands-on, mais de mão na massa, que é um curso mais que envolve spa, cabeleireiro, coisas assim. Mas isso é bem fora da régua. Eu diria que assim, de 5,5 a 6,5. Então, eu já vi alguns cursos que são mestrados em medicina, que requerem um 7. Mas normalmente não é assim, 7 é meio fora da curva. Agora, uma coisa muito importante que pode ter a ver muito com a sua preparação, o tempo que você vai investir, né? É a pontuação. Normalmente, o General Training, apesar da prova General Training ser um pouquinho mais fácil que o acadêmico, a pontuação normalmente é maior, dependendo da sua pontuação no Express Entry. Essa parte eu não gosto de mexer, eu somente gosto de dar parte do IELTS. Mas alguns alunos chegam para mim precisam ter um CLB-9, que é um 8 no listening, 7 em outras modalidades. Ou alguns chegam com CLB-7. Então, isso vai variar. A pontuação vai ser um pouquinho maior que o acadêmico. O acadêmico você pode até conseguir entrar num curso tendo um 6, 6,5. Uma das coisas que eu gostei bastante da Maria quando a gente teve a nossa reunião lá no Rio, foi que ela falou uma coisa, ela falou, eu não prometo milagres a ninguém. Então é o seguinte... Eu sou Harry Potter. Chegue assim, é lógico que ela vai fazer, né? Ela vai ter um assessment, né? Ela vai entender como está o seu inglês do que você precisa. Mas assim, se você tem um inglês básico, você não vai chegar num CLB, né? Que é o que a imigração canadense utiliza, baseada no IELTS, para, sei lá, um CLB 9 para você entrar. Então assim, ali você tem que jogar uma coisa realística. E ela vai ser bem sincera com você. E as aulas do IELTS são aulas do IELTS. A gente não foca muito mais na gramática. Nas aulas mesmo, assim, se eu descobrir ou reparar que você está ainda errando numa parte de gramática como present perfect ou present perfect continuous, ou uma coisa de pronúncia que está voltando. Claro que vamos dar um break no IELTS e voltar umas aulas para consertar isso. Então, eu gosto de pensar que eu sou um personal trainer para o inglês, porque você vai para a academia, você malha um grupo, você vai ver resultado sim, mas você pode se machucar, talvez você não vai ter tão bom resultado quanto um personal trainer. Agora, na aula particular, eu gosto de trabalhar com a necessidade de cada aluno. Cada aluno tem uma necessidade e objetivo diferente. Então, por isso que as aulas são muito mais personalizadas quando é particular. Perfeito. Olha só, a Fernanda ela fez uma pergunta aqui. Eu ouvi falar que certos colleges aceitam IELTS General. Isso procede? Posso responder essa? Eu não conheço muitas das coisas que conhecem de assim, existem raríssimas exceções, tá, Fernanda? Só que assim, deixa eu te falar. O foco principal da 3RA, quando a gente vai te ajudar a escolher o curso, é a sua empregabilidade.
certo? A sua imigração depende dessa empregabilidade, o seu futuro bonitinho no Canadá depende dessa empregabilidade. Cada vírgula que você coloca no seu processo, você limita o que você pode fazer. Eu tenho um General, IELTS General. Tá, a gente tem um curso, mas esse é o melhor curso para você? Não. Esse é o curso